Foi um duro revés político para o Javier Milei, né? O que aconteceu esse domingo já está sendo considerado um dos momentos mais delicados do seu governo até agora, né? Então, como você disse, nas eleições legislativas da província de Buenos Aires, que é a mais populosa e influente do país, o partido governista, que é o La Libertad Avança, ficou 13 pontos atrás da frente peronista Fuerza Pátria, que é ligada a Cristina Kirchner. É, e aí, com mais de 84% das urnas apuradas, né, segundo as últimas informações, então a Força Pátria alcançou quase 47% dos votos contra 33% da sigla do Milei. Então foi uma vitória ampla, né? E os peronistas venceram em 6 das 8 sessões eleitorais da província. E por que esse resultado é tão importante? Porque Buenos Aires concentra mais de 37% dos eleitores argentinos. A gente está falando aí de 14 milhões de pessoas em um país que tem cerca de 45 milhões de habitantes, né? Para a gente, no Brasil, seria como comparar o peso de São Paulo nas eleições nacionais, por exemplo. O pleito foi para eleger 46 deputados e 23 senadores locais, mas o que estava em disputa ia muito além disso, né? Essa eleição, ela se transformou, na verdade, num verdadeiro teste de forças entre o presidente Javier Milei e o governador, o Axel Kicillof, que é hoje também um dos nomes mais importantes do kirchnerismo e já cogitado também como candidato à presidência, né, em 2027. Mas, assim, a derrota do Milei, ela não vem por acaso, né, Vivi, William César? O governo atravessa um momento de desgaste profundo, provocado aí por 3 fatores principais, a gente pode dizer assim, para resumir. Então, a gente tem a economia, depois de uma recessão e de um breve período aí de recuperação, com superávites fiscais, o país entrou numa estagnação, a inflação mensal caiu cerca de 2%, mas no acumulado ainda passa de 36% ao ano, o que significa que é um custo de vida alto, né, para a população, e uma melhora aí que a população não sente no dia a dia. O segundo fator, então, as questões sociais, né, como a Vivi também iniciou aí, as aposentadorias e pensões estão muito abaixo do custo da cesta básica, e o Milei vetou reajustes que beneficiariam aposentados e pessoas com deficiência. Esse veto acabou derrubado pelo Congresso, numa votação também simbólica e importante, porque mostrou o isolamento político do presidente. Vale lembrar que a última vez que o Congresso argentino anulou um veto presidencial total foi em 2003. Então, isso dá uma dimensão do enfraquecimento do governo do Milei. E o terceiro fator, como vocês também adiantaram, é o escândalo de corrupção. Então, a irmã do Milei, a Karina, que ocupa o cargo de secretária-geral da presidência, ela foi citada em áudios que indicam o pagamento de propinas em contratos para a compra de medicamentos justamente destinado a pessoas com deficiência. Quer dizer, né, o Milei não quer aumentar aí o financiamento, né, o investimento nas políticas para pessoas com deficiência, mas a irmã dele, enquanto isso, também recebendo propina. Embora ela negue o envolvimento, o episódio, obviamente, abalou a credibilidade do governo e reforçou essa percepção de que o discurso anticorrupção do presidente não se sustenta na prática, que aí também é uma outra característica que a gente vê na extrema-direita do mundo todo, né? Assim, é sempre esse discurso anticorrupção, que é uma coisa extremamente vaga e que você coloca tudo que você quiser dentro, mas na prática nem isso se sustenta, porque eles se envolvem em inúmeros escândalos de corrupção. Então, diante desse cenário, os eleitores da província de Buenos Aires deram uma resposta nas urnas, obviamente. E a consequência imediata é que o Milei perde fôlego político justamente às vésperas das eleições legislativas nacionais marcadas para outubro. Hoje ele governa com uma minoria muito pequena no Congresso. A esperança dele era ampliar essa base para aprovar essas reformas, e a derrota em Buenos Aires reduz essa perspectiva. No discurso após a apuração, ele reconheceu a derrota, diz que sofreu um revés, mas, ao mesmo tempo, que é super importante a gente lembrar e deixar claro, é que ele diz que ele não vai recuar. Ele diz que, pelo contrário, que ele pretende acelerar ainda mais a chamada política da motosserra, quer dizer, ele vai para as cabeças, né, de cortes agressivos nos gastos públicos e na máquina do Estado. Então, assim, diante desse alerta aí nas urnas, a estratégia do Milei
foi responder que ele vai endurecer o projeto neoliberal radical. Sim. Do outro lado, o peronismo sai fortalecido, né? Como a gente já disse, e o que se desenha, portanto, é um cenário aí de polarização. De um lado, a gente tem o Milei com seu discurso radical, enfrentando esse desgaste econômico, social e político, e do outro a gente tem um peronismo que parecia enfraquecido, mas que agora parece que ganha novo fôlego e pode se reorganizar em torno das lideranças regionais e nacionais. Por isso que essa eleição em Buenos Aires foi muito mais do que uma disputa provincial, né? Ela foi simbólica justamente da fragilidade do governo Milei e reposiciona aí o peronismo nesse tabuleiro e funciona também como um termômetro para outubro, né? Quando os argentinos vão, enfim, para umas eleições do Congresso Nacional. Então, acho que é isso. Acho que o recado das urnas é que a paciência da sociedade argentina tem limites. Milei apostou na narrativa da austeridade, da motosserra, mas quando o ajuste pesou no bolso das pessoas, né, dos aposentados, das pessoas com deficiência, a resposta veio nas urnas, né? E então o presidente insistir em acelerar também esse caminho, talvez ele esteja, e a gente espera que sim, talvez ele esteja cavando a própria instabilidade, né? Então é isso, assim, foi um aviso aí ao Milei de que se ele não mudar o rumo, ele pode perder muito mais do que cadeiras nos congressos, e a gente torce para que sim.